As articulações para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados já começaram. E quem tem mais detalhes sobre isso é o Bruno Pinheiro. Ô, Brunão, conta pra gente o que está em jogo aí e quem aparece nessa disputa, porque é a sucessão de Arthur Lira. Boa tarde para você. Justamente, e agora existe uma discussão, sobre quem de fato vai receber o apoio de Arthur Lira e o apoio lá do Palácio do Planalto. Ótima tarde a você, Aros, que bom recebê-lo aqui, a quem nos acompanha também na Jovem Pan, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Eu já contei na última semana aqui que a oposição resolveu lançar um nome e a oposição está se reunindo, conversando para tentar achar o nome que vai conseguir substituir Arthur Lira e, além disso, receber o apoio de Lira também, mas também receber o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre esses nomes, nós já mostramos numa arte, inclusive, o atual presidente da Frente do Agronegócio, o deputado Lupion e o deputado Evair de Mello do Espírito Santo, que inclusive nos próximos dias vai assumir a Comissão de Agricultura na Câmara dos Deputados. No final de semana houve um encontro, já temos imagens inclusive, um encontro no interior de São Paulo, justamente já que essa feira iniciou, o ex-presidente visitou a feira hoje e ontem fez um evento em São Paulo com diversos amigos, com vários aliados e acabou servindo também de uma reunião para já conversar. Eles estão conversando, analisando qual o nome que será escolhido. Existe então entre esses nomes que eu já falei, aqueles que têm o apoio radical de alguns nomes do ex-presidente e aqueles que não é tão radical em seus discursos na oposição. Então é importante ver qual o nome. Mas existe um outro estudo, Aros, que está sendo feito, com quem eu conversei, é o seguinte: olhando os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, chegaram a chamar que esse assento da mesa da presidência é um tipo de um cemitério, já que quando se ausenta de lá, quando sai de lá, não existe nenhum histórico aqui fora, uma vida para que possa continuar com essa autonomia, com essa repercussão, já que os nomes que estão de olho para assumir a sucessão de Lira não querem enterrar a sua carreira. Eles estão de olho também em disputar a eleição lá em 2026, como o governador do estado, Evair de Mello, no Espírito Santo, também o deputado Lupion, talvez uma vaga ao Senado. Então, tem também essa análise para tentar entender o que vai gerar de repercussão está como um presidente da Câmara dos Deputados. Olhando, o que eu ouvi foi o seguinte, que até agora, olhando os últimos 15 a 20 nomes, somente o nome de Michel Temer que chegou a vice-presidente, mas não tem um histórico de repercussão ou que seja algo de vantagem assumir como um presidente da Câmara dos Deputados. Então, essa é a repercussão, a essa análise que está sendo feita. Até agora, nenhum nome está definido. 9 meses, é quase uma gestação. Aguardar quem vai chegar até a reta final. Aros. Enquanto isso, nós vamos acompanhar as dores deste parto. Bruno, você volta logo mais aqui na programação da PAN. Um abraço. Agora, vejam só, não é mesmo? Ele citou o Michel Temer e etc. Ser presidente da Câmara é tipo ser síndico do condomínio. Você só leva a bucha. Depois, quando termina, continuou tudo igual na sua vida, porque você não era dono de nada ali, aquilo ali não era seu, Fábio Piperno? Eu estou tentando fazer aqui uma retrospectiva mental, de todos os ex-presidentes da Câmara nos últimos, 25 anos. De fato, o único que ficou maior depois de passar pela presidência da Câmara foi o presidente Michel Temer. Todos os outros ou tiveram o seu peso político reduzido, ou alguns, inclusive, caíram num verdadeiro ostracismo. Então, é óbvio que essa variável também passa pela cabeça do presidente Lira, embora a gente saiba que ele seja um político muito hábil, um político de muitas relações. Em 2026, serão 2 vagas para o Senado. Estou com a lista aqui, quer? Para lembrar? Pode, puxa aí. Você quer puxar de que ano? Pode esse século. Vamos lá. Vamos começar com Ulisses, então? Não, o Ulisses é do século passado. Ulisses foi... Não, já que você quer a lista, eu tô voltando lá atrás, pô. Ulisses foi... Não, falando sério. Falando sério. Vamos pegar do Michel Temer, então, que é o ponto de referência aqui, tá? Michel Temer, depois Aécio, depois Efraim Moraes. Não, peraí. Então, vamos lá. O Aécio...
ele se arrebentou por causa de corrupção, mas o Aécio saiu grande disso. Ele beliscou a presidência da República ali. Botou a presidência da República e quase ganhou da Dilma. Então, assim, depois é outra história. Mas não é que ele saiu pequeno, ele saiu grande. Não foi a causa. Não foi a causa. Pera. O Aécio foi, eu falei desse século aqui, o Aécio foi em 90 e alguma coisa. Não. Tô colocando aqui os mandatos deles, ó. Temer, Aécio. Aécio, 2001. Exatamente. Aí 2002, Efraim. Depois João Paulo Cunha. Bom. Severino Cavalcante em 2005, lembram dele? Então. Depois Aldo Rebelo. Depois o Arlindo Chinalha. Temer. Peraí que agora apagou a tela aqui. Temer. Cadê? Arlindo Chinalha. Temer. Marco Maia. Henrique Eduardo Alves. Eduardo Cunha, que protagonizou todo o episódio do impeachment, Valdir Maranhão, que ficou naquele pedacinho, Rodrigo Maia e Arthur Lira. Mas o Aldo Rebelo depois foi ministro de Estado. O Aldo Rebelo foi ministro. E sempre está aí. E foi o ministro que aprovou o Código Florestal, que foi uma medida extremamente importante. Então, assim, depende muito da pessoa. E eu acho que não dá para comparar com os presidentes passados por uma razão muito simples. Mudou completamente o poder e o escopo do presidente da Câmara depois que nós tivemos orçamento secreto, PIX, e hoje você tem 20% da verba orçamentária discricionária do orçamento da mão do Congresso. Isso é muito poder, gente. Então, não dá para comparar o poder que hoje o Arthur Lira tem, ou o presidente da Câmara vai ter, comparando com essa turma de 15, 20 anos atrás. Mas, ô Dávila, então, veja, o Arthur Lira está no 4º ano de mandato dele como presidente da Câmara, né? Então, sem dúvida nenhuma, ele foi mais poderoso do que essa leva toda. Sim, exatamente. Só tenho dúvida em relação ao Eduardo Cunha, se ele foi mais poderoso do que o mas Eduardo... acabou, mas ele teve o impeachment, ele ganhou ali um protagonismo. Mas essa mudança no orçamento se deu no Eduardo Cunha. Que no final das contas, ele teve meia dúzia de apoiadores lá, acabou caçado e tal. Pula de 4% para 20%. Ah, sim. Não, mas o que eu quero dizer é que a mudança orçamentária começa... Tem impacto, claro. Então, aí são duas coisas. Primeiro, de fato, o Lira, ele foi mais poderoso que os anteriores. Isso é verdade. Segundo, os anteriores, tirando o Temer, eles ficaram menores com o tempo. Então, há assim, a dúvida, porque o primeiro grandão mesmo dessa fase aí do empoderamento é exatamente o presidente Lira. Então, é do Lira para frente que a gente vai poder avaliar como é que vai ser o pós-poder. Exatamente. Então, exatamente. Mas, enquanto isso não acontece, é claro que também deve pintar na cabeça dele uma dúvida, falando, bom, e aí, será que eu vou ser traído? Ou porque a gente sabe que política não é muito difícil você ser vítima de traição. Né? Não, Pode, por favor. Pipeno, lembre sempre, na política... É a frase que você sempre cita. A dúvida não é se alguém vai te trair, é quando vai te trair. Então, alguma pessoa vai te trair. Mas ninguém dessa turma que está tentando se colocar como candidato está pensando que depois do período de presidente pode ir ao anonimato. Porque durante o período de presidente são 512 mais um presidente. Esse que manda, ele que coloca a pauta, ele que coloca... Então, todos os que estão sendo cotados, que querem ir de candidato, eu tenho certeza que dos 513 querem estar na presidência. Claro, sem dúvida nenhuma. Depois, se vier a possibilidade de anonimato, muitos deputados que passaram nesse mesmo período, ninguém lembra deles. Então, por não lembrar sendo deputado, é melhor não lembrar sendo presidente, porque durante 4 anos você teve poder. É aquele que tem o poder. Agora, por falar em poder, tem um peso aí nessa equação, que é o governo. Como o governo entrará no jogo dessa articulação para a sucessão do Arthur Lira. Porque o presidente da Câmara pode ser um grande aliado, mas ele pode ser uma pedra gigantesca no sapato do governo. E se a gente está dizendo que o governo está fazendo ponte, está tentando ter mais interlocução, inclusive com a oposição e etc., a definição do governo vai também mexer com as peças desse jogo, né, Davi? Não, o governo entrar nesse jogo é desastroso para o candidato. Você mata o candidato à presidência da Câmara.
O presidente da Câmara tem que mostrar que ele é independente, que ele defende o parlamento. Se ele mostrar que ele é um subalterno do presidente da República, ele não tem a menor chance de ser eleito. Aliás, se alguém tiver o carimbo, esse aqui é o candidato ao Palácio do Planalto, vai perder a eleição. Não tem como ganhar. Porque não só a fragmentação partidária que a gente sempre conversa aqui, mas o que os deputados querem ao eleger o presidente da Câmara é quem é que vai defender o nosso interesse da corporação, da Câmara dos Deputados. Então, alguém que coloca o interesse do Palácio do Planalto à frente do interesse da Câmara é mortal na eleição. Então, assim, aliás, se o governo quiser, ele tem que torcer escondidinho para alguém, porque se ele entrar em campo, ele mata aquela candidatura. Então, mas também não pode se omitir, precisa estar junto desse jogo. E aí... uma pessoa... Mas se você vai ver, esse afunilamento das candidaturas sempre vai ser o cara bom que é conciliador dos dois lados, porque ele vai precisar de votos de todos os lados. É isso aí. E daí o Pedro Lupion, por exemplo, é um ótimo nome. É um cara ligado à oposição, mas é um rapaz cortês, cordial, que sabe costurar pacto. É o contrário do Evair. Aí é uma candidata da oposição mesmo, para marcar posição. Jogo duro. Vai jogar assim, o Evair vai sair, não é para ganhar, mas é para marcar posição. Pode ser uma outra estratégia da oposição. Agora, se a oposição quiser realmente um candidato competitivo nessa história, o Pedro Lupion é um nome muito melhor do que o Evair.